Um dos maiores desafios que eu tenho na liderança é a formação de novos líderes. Se você não está formando novos líderes, você está alimentando uma plateia de consumidores que estão ali para consumir conteúdo, consumir entretenimento e aí então eles vão transicionar para outros locais porque você já passou tudo para eles. Uma vez eu vi um consultor de igrejas americano falando que um tempo de permanência de um membro hoje numa igreja é de cerca de 2 anos nos Estados Unidos. E pensa sobre isso. A pessoa está ali, ela é entretida por um tempo, ela recebe por um tempo, ela entra no modo receber, ela entra no modo consumidor, até que ele consome o suficiente e aí ele pode ir para um outro lugar e continuar consumido em outro lugar. E os líderes ficam desesperados, os líderes ficam vendo o povo ir embora. E lá é aquele negócio, vamos fechar a porta dos fundos. Mas pense bem, se você fechar a porta dos fundos, se você tem um lugar que o povo não pode sair, não é mais uma igreja, é uma seita. É uma seita que proíbe o povo de ir embora. Uma vez eu ouvi o Mike Brodeur, ele falando o seguinte, que o único jeito de você trabalhar com isso é aumentando a distância da porta de entrada para a porta do fundo. Aumentando o tempo que as pessoas vão estar ali crescendo, assumindo responsabilidades, desenvolvendo seus dons. E às vezes eu me pergunto por que um jovem voltaria para o culto hoje. É lógico que o conteúdo tem que ser renovado, é lógico que eu preciso me preocupar com o louvor, com a pregação, com a recepção, mas será que ele está realmente empolgado em voltar para sentar mais uma vez e ser servido mais uma vez? Eu acredito que nós temos que formar pessoas que vão para a linha de frente. Nós temos que desafiar as pessoas a darem os próximos passos. O Dave Ferguson, ele fala assim, que o jeito mais rápido de você chegar no burnout é alimentando uma plateia de consumidores. É ruim para os líderes, é ruim para os jovens, é ruim para todo mundo. Veja isso, Paulo, ele levou Tito consigo para o concílio de Jerusalém. Paulo enviou Tito, então, à igreja de Corinto como seu representante. Paulo levou Timóteo consigo em Atos 16, na sua segunda viagem missionária, o jovem Timóteo. Nós vemos que nesse mesmo capítulo é o encontro de Paulo com Lucas, que foi um grego convertido ao cristianismo, um médico que Paulo preparou para nobres missões, que vai então depois escrever o livro de Atos e também escrever o Evangelho de Lucas. Você vê Paulo formando sucessores. Jesus, ele formou sucessores, ele convidou, escolheu sucessores antes mesmo de começar o seu ministério. E eu quero trabalhar aqui então 7 formas para você formar novos líderes. Primeira coisa, tenha sempre alguém junto com você. Não faça nada sozinho, sabe? Você vai pregar em algum lugar, leve alguém com você. Você vai para uma reunião, traga alguém junto com você. Você vai almoçar durante o seu dia e você tem como incluir alguém, chame alguém para almoçar com você. Sempre caminhe com alguém. Você vai para a igreja no sábado à tarde, sabe, para preparar as coisas do culto e você precisa orar. Leve alguém para orar junto com você. Leve alguém para preparar as coisas junto com você. Isso é muito importante. Nunca ande sozinho. Jesus, ele tinha um tempo no secreto. Jesus, ele tinha um tempo que ele orava. E imagino que Paulo também tinha, mas você vê o tempo todo, tirando o tempo do secreto, da solitude, ele estava acompanhado de pessoas. Segunda coisa é você dividir o seu coração e a visão com aqueles que lideram com você. É muito comum a gente achar que as pessoas estão antenadas, que elas sabem o que você está fazendo, por que você está fazendo, mas para elas, muitas vezes você só está dando direcionamentos, entendeu? É muito importante você comunicar o que está por trás das suas decisões, o que está por trás das suas iniciativas, o que está por trás de uma missão. Isso é compartilhar o seu coração, isso é contagiar as pessoas com a visão. Muitas vezes eu fui surpreendido quando as pessoas me perguntam, o que você quis dizer com isso? Falei, cara, mas estava tão óbvio, mas não estava. Então a comunicação começa aonde? No receptor. Então se eles não estão recebendo a mensagem claramente, é porque você não está passando o seu coração. Eu aprendi
que a visão vaza. É por isso que na construção dos muros de 52 dias de Neemias, aos 26 dias ele parou e ele teve um grande encontro com todo mundo, porque a visão poderia se perder. Você tem que ter encontros de alinhamento de visão. O cara que serve lá na recepção, o cara que abre uma casa para uma célula, o cara que prepara os slides do culto, o cara que filma ali na câmera, ele precisa ter esse compartilhar de coração, de visão, para ele saber por que ele está fazendo. Senão ele é um mero fazedor de coisas, entendeu? Nós não podemos trabalhar com a nossa equipe vendo-os como meros fazedores de coisas. Isso é até abuso espiritual. Terceira coisa, veja o seu time com potencial de sucessão. Olha para eles e mesmo que eles não estejam prontos, os discípulos estavam prontos, Timóteo estava pronto, Timóteo que passa por enfermidade, que passa por esfriamento espiritual. Será que ele estava pronto quando Paulo se encontra com ele? Será que Eliseu estava pronto quando Elias trabalha com ele? E nem sempre eles vão dar certo, né? Porque você tem, por exemplo, Geazi, que não teve a mesma história de Eliseu. Porém, eu preciso vê-los com potencial de sucessão. Eu preciso dar a eles um norte, uma perspectiva de que eles vão assumir essa responsabilidade. Eu tenho, por exemplo, sempre trabalhado no nosso Ministério de Jovens, tem um ministério chamado Atmosfera. No Atmosfera, nós escalamos todo mundo que está na célula para servir regularmente, temporariamente, periodicamente. Então, eles são convidados e ali os líderes, os coordenadores, eles fazem muitas frentes ministeriais de um culto com os seus times de célula. E ali eu falo para eles, vocês estão fazendo o que um líder de jovens faz. Vocês estão sendo preparados para plantar uma igreja, para ser um líder de ministério de alta performance nessa igreja, porque vocês estão tendo uma visão ampla, delegando responsabilidades, trazendo pessoas para servir e nós temos que trabalhar isso o tempo todo com a galera. Quarta forma de formar líderes, promova os que estão comprometidos. Alguns podem demonstrar até maior capacidade, eles fazem melhor, mas você tem que estar de olho em quem está mais comprometido. Uma pessoa capaz, mas não comprometida, ela não poderá assumir grandes responsabilidades. Agora, um comprometido que ainda não está capaz pode ser treinado. Promova essas pessoas que estão comprometidas, torne-os capazes e aí você vai poder contar com mais gente na linha de frente. Eu vejo muita gente errando na escolha daqueles que ele promove porque ele vê somente performance, ele só vê palco. É uma capacidade de falar, uma capacidade de cantar, uma capacidade criativa, uma capacidade de gestão, mas na verdade nós temos que ver coração, caráter, comprometimento. E então nós vamos promover uma área de aprendizado para depois promover uma área de responsabilidade, para depois então promover a uma liderança de destaque. Quinta dica para você formar líderes: promova encontros intencionais de treinamento. Sabe, Jesus ele fez muitas perguntas para os seus discípulos, mas ao mesmo tempo ele deu treinamentos práticos, diretos. E eu quero te convidar a fazer isso, treinar o seu time, treinar os voluntários, treinar os aprendizes. Isso vai então diretamente abençoar todo o ambiente que você está. Outra coisa é você confiar oportunidades de forma estratégica. Esses dias eu chamei um dos nossos jovens muito comprometido a fazer um momento no nosso culto. Isso foi muito legal, porque eu passei o direcionamento, ele fez várias perguntas, depois a gente conversou novamente, ele assistiu outros momentos que nós fazemos, e aí ele trouxe mais apontamentos, e aí eu orei com ele, e aí um momento ali de 3 a 5 minutos no culto foi 1 hora de conversa, talvez, 1 hora de tempo juntos, de oração, e foi sensacional. Então, quando você traz uma oportunidade, vai demandar mais de você, mas você não está formando consumidores, está formando gente que faz. Às vezes eu vejo, aqueles cultos e repetidamente apenas o líder prega, apenas o líder conduz o momento. No feed do Instagram só tem foto do líder, só tem frase do líder, não tem foto nem de voluntário servindo. O que é isso? Está dizendo que você está trabalhando para a fama de uma pessoa. Agora, quando você oportuniza ambientes onde as pessoas vão então ganhando destaque, vão sendo promovidas, mas se eu promover aí o cara cair, pastor cai também, e aí? Você não vai ter lugar para pastor e você não vai ter o lugar porque outros pastores caíram também? Tudo é um
risco, você tem que fortalecer o relacionamento, você tem que fortalecer ali o cuidado com essas pessoas, você tem que observar bem quem você está promovendo e você tem que promover. Judas deu ruim, né? E ele tinha responsabilidade perto de Jesus, mas Jesus não deixou de oportunizar porque as pessoas falhariam. A gente às vezes confia mais no diabo que em Deus, né? A gente tem medo de fazer uma coisa porque o diabo pode tentar alguém pode cair. Eu tenho que crer que Jesus é o Senhor da igreja e Ele ofereceu um ambiente onde a gente traz pessoas para perto, onde a gente promove pessoas, onde pessoas crescem, e é sobre isso, onde eu posso enviar pessoas com grandes responsabilidades. Agora preste atenção, a última dica: aprenda a sair de cena. O meu amigo Douglas Gonçalves, ele fala assim: aprenda a se tornar inútil. Ele fala até que o maior papel de um pai é tornar-se inútil, sabia disso? O dia que eu fui inútil para o meu filho é porque ele se tornou um adulto responsável que consegue cuidar da sua família. O dia que eu fui inútil para o meu liderado é porque ele é alguém completo. Ele é alguém que tem coisas para aprender, lógico, que eu vou construir para que esse relacionamento seja importante, sim, mas ele tem condições de liderar um ambiente com responsabilidade, dependente de Deus, continuando a crescer, e isso vai fazer toda a diferença. Então, aprenda a sair de cena. Sabe aquela regrinha básica de formação de líderes? Ensine a fazer, faça junto e depois deixa o cara fazer sozinho. E dá o feedback. Até que você olha e fica sentado aplaudindo, vendo o que está acontecendo. Imagina você ter várias pessoas perto de você, que são pessoas que cresceram, que têm uma conexão profunda de humildade, quebrantamento, de submissão, de caminhar junto, mas que pode fazer grandes coisas. Eu vejo muitos lugares que não tem novos líderes porque os líderes da linha de frente nunca saem de cena. Eu tenho escalas no YouTube, escalas na juventude, momentos que são feitos o tempo todo. Eu vejo meu pastor fazendo isso toda hora. Coloca a molecada mesmo no front. É legal ver os olhos deles brilharem, ver eles recebendo aplausos e elogios. É legal ter aquela sensação de que se você não vier, pode ser que seja até melhor do que quando você estava lá. E é sobre isso que é o reino de Deus, que você forme pessoas para ir além de você, mais longe do que você. Seu coração esteja em paz, você tem o seu lugar e que você não depende de estar ocupando sempre um lugar de destaque na plataforma para se sentir valorizado. Você é formador de líderes, você é um mentor espiritual. É o que Jesus fez, é o que Paulo fez, é o que Elias fez na escola de profetas e que nós temos que fazer nos nossos dias de hoje. O mundo está carente de líderes que são generosos, que compartilham o seu coração, que formam outras pessoas, que você seja um deles. Se você chegou nesse ponto do vídeo, coloca aí nos comentários: eu impulsiono novos líderes. Comenta aqui com a gente, vamos também bater um papo no Telegram. No meu Telegram, Marcos Madaleno, eu tenho sempre dado um conteúdo a mais para você então trabalhar esses apontamentos com sua galera, com seu time e absorver ainda mais. Tamo junto, que Deus te abençoe.